teu calor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Oséias, capítulo 6, leremos do versículo 1 ao versículo 3, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Nosso tema hoje é Deus, quanto mais o conheço, mais o temo. Em o nome do Senhor Jesus. Oséias 6, do 1 ao 3. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e nola atará. Depois de 2 dias, nos ressuscitará, e ao terceiro dia nos levantará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída será como a alva. Aliás, a sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Grande Deus, eis-nos aqui. Temos diante de nós a grande responsabilidade de interpretarmos e transmitirmos os teus oráculos. A palavra, o conteúdo que tu tens para nós nessa noite é, com toda certeza, aquilo que mais precisamos. Como maçãs de ouro em salva de prata, assim a palavra dita ao seu tempo. Estamos no final do primeiro dia da semana, daqui a pouco iniciaremos os dias úteis dessa semana e estaremos circulando, estaremos atuando no meio de uma geração corrompida e perversa, que possamos mostrar a luz que o Senhor tem colocado na nossa vida, através desse conhecimento. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O Teu Espírito Santo nos recomenda, através do apóstolo São Paulo, que sejamos como astros no meio de uma geração corrompida e perversa. Que nesta noite possamos alcançar um brilho maior do que aquele que temos emitido. Em nome de Jesus, eis-nos aqui, fala conosco, tira todo bloqueio mental, toda passividade mental, toda distração, que alcancemos aquele crescimento que Tu tens reservado para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar, que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Conhecer Deus é maravilhoso. Na relação entre os seres humanos, quanto mais conhecemos as pessoas, não deveria ser assim, mas a gente vai perdendo um pouco do respeito. De repente, até um determinado momento, a gente trata a pessoa de senhor, de senhora, mas aí a intimidade vai aumentando e esses protocolos eles vão deixando de serem exercidos. De repente, a gente fica até íntimo demais a ponto de pronunciar algumas liberdades, até arriscar algumas palavras assim de, até poderíamos dizer, bullying às vezes, né? Praticar bullying com as pessoas. Enquanto a gente não conhece, a gente não tem aquela linha de respeito. E isso é mal, né? Eu, no último curso que fiz, né, de terapia,
trabalhei uma questão que se chama CNV, né, Comunicação Não Violenta, e um adestramento nas pessoas para que elas que a língua seja realmente uma ferramenta e nunca uma arma. E eu estou falando tudo isso porque na questão horizontal acontece isso. Não deveria acontecer, mas acontece. Agora, quando nós conhecemos Deus e conhecemos de maneira verdadeira, eu estou falando de teologia séria, teologia dentro realmente do que é a proposta do Espírito Santo. Ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. E Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Essa é a revelação de Deus. Então, à medida que nós conhecemos mais esse Deus triuno, nós o respeitamos mais. Nós cremos no monoteísmo, ou seja, um só Deus, subsistente através de 3 pessoas, indivisíveis na sua essência e coiguais em poder e glória. À medida que nós conhecemos esse Deus, e ele se revela a nós mesmos, o Espírito Santo nos leva a Jesus, Jesus nos leva ao Pai. Nós, ao invés de podemos até aumentar a nossa intimidade com Ele, é muito bom isso, mas o respeito e aquilo que pode ser chamado de verdadeiro temor. Dá uma ajeitada nesse som, por favor. À medida que nós temos uma aproximação de Deus, o verdadeiro temor a Deus não é o temor do medo. Nós não temos medo de Deus. Nós temos realmente aquele reconhecimento da sua existência, da sua soberania. Quanto mais o conhecemos, mais ele cresce para nós e em nós. Eu me apaixonei, contei isso algumas vezes para vocês, de que eu fiquei apaixonado por teologia a partir do momento no qual eu ouvi essa máxima do pastor Antônio Landi: Deus é superlativo absoluto. Tudo que se falar a respeito de Deus é redundância. Deus é tudo. Deus é maravilhoso, já está implícito em Deus. Por quê? O nome de Deus é ser. O nome de Deus é ser. Eu sou. Eu sou o que sou. E o que tem sido colocado aí, a partir, inclusive, de algumas linhas acadêmicas na área de teologia, é realmente um desconhecimento. Eu digo assim, sem medo de errar, que ao invés de aumentar o conhecimento, está aumentando o desconhecimento de Deus. Quando você vê uma teologia liberal, quando você vê aquilo que está acontecendo, inclusive na afirmação de que a Bíblia precisa ser contextualizada. É lamentável isso. Quanto mais eu conheço a Deus, e o conheço verdadeiramente, mais o meu temor, mais o reconhecimento de que Ele é excelso, mas Ele atenta para o humilde. Ele é o macro do macro, eu sou o micro do micro. Na minha oração eu digo: Pai nosso que estás no céu.
E eu digo, tu és o Pai que estás aí, eu estou aqui, nesse planetinha. Vamos só pegar isso em termos de amplitude de planeta e somente da nossa galáxia. Somente isso. Aí a gente começa a ver um Deus que é eterno retroativamente, ou seja, ele não tem princípio. João diz, no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é eterno retroativamente. E aí você começa a olhar para esse Deus, e aí o Espírito Santo, através de João, está falando de Jesus, que é a expressão da divindade. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Será que houve... Eu quero fazer uma indagação para vocês todos. Será que houve um erro pedagógico da divindade em que a palavra, o verbo, se encarnasse, se fizesse carne, de sorte que, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, tomando a forma humana. E aí, de repente, você começa a ver pessoas que, diante desse ato de graça, o macro do macro se tornar o micro do micro. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele não viveu em palácios, ele viveu em tabernáculos, em cabanas, em tendas. É isso que está dizendo o Espírito Santo através de João. Será que esse ato de graça, ao invés de ser uma ferramenta, se tornou uma arma para as pessoas andarem vulgarizando Jesus como eles estão vulgarizando por aí afora? Quanto mais eu conheço Jesus, mais o meu respeito aumenta por Ele. O Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. E o Espírito de Deus usa um profeta, e aí ele coloca a distância. Um profeta, ele fala, o profeta Oséias. Oséias quer dizer salvação, Oxéia. Sabe o que vai acontecer? Você vai casar com uma mulher fácil. Olha como é que Deus, ele se revela. Esses atos da graça de Deus não podem ser interpretados como um convite ao desrespeito, à desonra, ao destemor. Eu não estou falando de temor, de medo, não. Muito pelo contrário, quanto mais eu conheço ao Senhor, mais eu tenho vontade de me aproximar dEle. E aí, esse profeta, ele casa com essa mulher. Ele, Oséias, que quer dizer salvação, é um tipo de Jesus. E a mulher é um tipo da igreja, um tipo de cada um de nós. Se você não sabia, fique sabendo. Agora vê a distância, ainda que ele é excelso, atenta para o humilde. A distância é grande. E aí, o Espírito de Deus usa esse profeta e faz um convite. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecer cada dia mais
quanto que você conhece de Deus? Amanhã você precisa conhecer melhor. Quantos conhecem Deus hoje, agora? Fique sabendo que amanhã você precisa conhecer melhor. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Você se aproxima da luz. É lógico que você tem que entender, naquela direção que está o rapaz de braços abertos, recebendo a luz, o que está acontecendo, o que está atrás dele é uma sombra. Você carrega sempre essa sombra para você entender de que, mesmo recebendo essa luz, você tem um rastro de homem que recebeu um legado de Adão. É por isso que nessa caminhada de temor, você tem que crescer até o momento de que o mortal vai se revestir da imortalidade. E o que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Porque essa sombra é a morte que nos persegue. Nós somos mortais. A luz está ali, atrás daquele homem está a sombra. A luz está voltando. E aí, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Há algum tempo atrás nós fizemos um retiro e, com a sugestão do diácono Newton, nós trabalhamos esse tema, resplandecendo como a alva. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E nós trabalhamos nesses dias todos aquilo que nós chamamos de escala de Engel, uma escala técnica para ver o progresso das pessoas. Eu pego essa ferramenta e coloco aqui no progresso das pessoas no conhecimento de Deus. Por isso que eu digo que hoje você conhece Deus, amanhã você vai ter que conhecer melhor. Até porque não existe estacionamento na vida espiritual. Quando você pensa que está estacionado, que você sabe tudo, você está decrescendo, você está voltando atrás. E essa escala, ela coloca o zero e começa a mostrar o homem natural. O que é um homem natural? É um homem plenamente do legado de Adão. É aquilo que o inimigo chama através do Raul Seixas, que repetidas vezes a gente tem colocado aqui. É você olhar no espelho, se sentir um grandíssimo idiota, saber que é humano, ridículo, limitado, que só usa 10% da sua cabeça animal. Esse é o homem natural. E você ainda acredita que é um doutor, padre ou policial que está contribuindo com sua parte para o belo quadro social. Eu que não me sento no torno de um apartamento com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. É uma zombaria deste homem natural, que é o menos 10. Só que esse homem menos 10, ele tem a consciência da existência de um ser supremo. Isso é o mínimo. Esse é o primeiro degrau que está na vida de todos os seres humanos. O poder, a divindade do Senhor se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aí ele sobe, amanhã tem que melhorar. Ele já está no menos 9. Só que no menos 9 ele ainda tem a falta do verdadeiro conhecimento do Evangelho. Depois ele vai para o menos 8, começa a sentir uma necessidade. E depois ele vai para o menos 7.
ele começa a mostrar interesse, e depois ele vai para o -6, começa a sentir o Evangelho. O que é o Evangelho? Não me envergonhem do Evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí, ele avança mais, ele vai para o -5, ele compreende todas as implicações dessa dimensão de vida na qual ele está se inserindo. E depois ele vai para o -4, ele toma uma atitude positiva. E depois ele vai para o -3, ele reconhece o seu problema pessoal. E aí, reconhecendo o seu problema pessoal, ele vai para o -2, ele toma a decisão de fazer algo. Aí, ele vai para o -1, aí acontece o arrependimento. Ele arrepende-se e passa a ter fé em Cristo. Arrependimento é a mudança de opinião, a mudança de sentimento, a mudança de vontade quanto ao pecado. E aí, ele chega no 0. Exatamente o que Jesus quer de todas as pessoas. Só depois de toda essa ascensão, do -10 ao 0, ele chega no ponto que Jesus Cristo quer. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E no 0 acontece a regeneração, o novo nascimento. E aí ele não para, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí ele vai para o +1, nesse +1 ele faz uma pós-avaliação da sua decisão, e depois ele vai para o +2, ele entra no corpo de Cristo, ele passa pelas águas batismais e ele passa a fazer parte do corpo de Cristo. E depois ele vai para o +3, ele começa a produzir frutos pessoais. Frutos pessoais. E depois ele vai para o +4, e aí ele começa a crescer em termos de conhecimento. É bem possível que até o +3 ele tenha crescido muito na graça, e não tanto quanto deveria crescer no conhecimento, mas a partir do +4, ele começa a crescer no conhecimento. Existe um crescimento doutrinal. Depois, no +5, ele descobre os dons espirituais, ele tem uma descoberta dos dons espirituais. Ele começa a entender o paraquê da sua existência. Por que nasci? Para que vou viver? Se eu morrer, para que vou morrer? Ele descobre, e aí ele começa a se achar dentro do corpo de Cristo. E em se achando, ele começa a crescer mais, porque agora ele já tem crescimento pleno. Ele cresceu na graça e no conhecimento. E aí, do +6, ele vai para o +7, que é reconhecer-se como mordomo de Deus. A mordomia do tempo, que é a administração. O tempo para ele agora já não é mais o tempo do passatempo. Agora, o tempo não é mais uma arma voltada contra si próprio, mas o tempo se torna uma ferramenta. Cada dia, cada manhã, ele sabe que as misericórdias do Senhor se renovaram, que Deus está lhe dando uma chance para ele ser do bem, para fazer o bem, para ser luz, para ser sal da terra. Isso em relação ao tempo, mas tem a mordomia dos seus bens financeiros, seus bens matrimoniais, móveis, imóveis e semoventes, inclusive. Ele é mordomo, ele é um administrador. Honra a Deus com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. Tudo é do Senhor. Do Senhor é a terra e a sua
plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Mas estão vendo que isso é um progresso, por isso que não é do dia para a noite que você vai conscientizar um ser humano de que ele é mordomo de Deus, que ele é administrador de Deus, que tudo é de Deus. Como diz o Salmo 24, o Senhor é a terra e a sua plenitude do seu todo. E aí, do mais 7, ele vai para o mais 8. E aí ele vê que oração é algo que faz com que ele viva. Ele entende o que é orar sem cessar. Ele entende que tudo deve ser colocado nas orações. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. E aí ele passa a ser uma pessoa que entende verdadeiramente que é orar sem cessar. É ininterrupta a sua oração. E aí do mais 8, aí ele vai para o mais 9. No mais 9, ele começa a utilizar, a partir dessa conscientização da oração, de que a oração é sem cessar, como disse o Espírito Santo através de Paulo. Aí, no mais 9, ele vai utilizar isso muito bem com os dons espirituais. O uso dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Ele tem consciência de que os sinais seguem os que creem. Ele tem consciência de que as bênçãos seguem quem é obediente, né? Porque existe um evangelho aí que ensina que você tem que correr atrás da bênção, que você tem que correr atrás dos sinais. Não, mas Jesus disse, esses sinais seguirão aos que crerem. O Senhor diz, se atentamente ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos te acompanharão. Então, os dons, os presentes de Deus, dons espirituais, dons ministeriais, enfim, todos os presentes de Deus que são resumidos na palavra dons, eles vão ser muito bem utilizados para a glória, louvor e honra de Deus. Isso ele está no mais 9. E aí ele avança no mais 10. No mais 10, ele começa a reproduzir, o seu testemunho começa a produzir reprodução. As pessoas passam a vir para Jesus através do testemunho dessa pessoa. E aí eu achei, naquele tempo, do nosso retiro, Newton, que parava no mais 10. Você sai do menos 10, ficou bem redondinho, né? Você sai do menos 10 e vai para o mais 10. Testemunho, reprodução, lindo, bonito, para um retiro muito bonito. Aí o Espírito Santo falou assim, tem mais um aí, mais os 11. Martírio. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso realmente não enche igreja. Conhecer Deus, eu vou atrás do Deus que resolve o meu problema, que vai me dar uma casa, vai me dar um carro, que vai me dar prosperidade, dentro da compreensão, né? Porque, na realidade, prosperidade, ela é composta de 3 S's. Deus salva o espírito, satisfaz a alma e sara o corpo. Isso é prosperidade. As pessoas nunca querem ser mártir, não querem. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria
e até os confins da terra. E é bem possível que alguém esteja falando assim, mas esse negócio de conhecer Deus desse jeito, eu quero conhecer Deus a ponto de ser doutor em divindade, eu quero ser um PhD em teologia. Não, espera aí, esse conhecimento de Deus vai te levar a ser mártir. Aí dói, né, pastor? Oferecer minha cabeça a prêmio. Mas é isso que levou homens como Pedro, como Paulo, como Estevão. Estevão viu a glória de Deus, sabe, dentro de um palacete com ar-condicionado. Foi isso? Como é que ele viu Estevão viu a glória de Deus, viu o Pai e o Senhor Jesus assentado à sua direita. Foi assim que ele viu? Ele viu quando estava sendo apedrejado. Eu não estou dizendo que todo crente deve entrar por esse caminho. Não estou dizendo que isso vai ser o destino de todo mundo. Até porque, na quinta-feira, faleceu um menino que nós temos certeza que ele está salvo. Ele não precisou ser mártir, ele está salvo, o Antônio. Certeza absoluta. Mas, dentro daquilo que ele recebeu, ele foi fiel. E nós, dentro daquilo que nós estamos recebendo, nós temos que ser fiéis. Amém? Vamos cantar? Som. Vamos ficar de pé? Antes eu te conhecia, que glória é tua vida em minha vida. Me alegro com tua vida em minha vida. Antes eu conto a vida em minha vida. Satanás é um derrotado. É tão derrotado porque ele não tem onipresença, não tem onipotência, não tem onisciência. Onde ele está, ele só está ali. Lógico, ele procura se multiplicar através dos demônios que o seguiram, os anjos que caíram. Então, eles entram na vida das pessoas, as pessoas parecem grandes. Agora, você quer afugentar o inimigo? Deixe Deus entrar na sua vida. O Espírito de Deus vem para nós da seguinte maneira: eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Ele sai do estágio com e vem para o estágio em nós. Nós passamos a ser templos do Deus vivente, templos do Espírito Santo, Deus dentro de nós. O apóstolo São Paulo diz: Cristo em nós é o que? É a esperança da glória. Então não tem inimigo que vença você. Lógico que dentro de pretensões verdadeiramente cristãs, mas se Deus estiver na sua vida, não há quem possa vencer, porque é Deus. Ele não está enfrentando você, ele está enfrentando Deus. Então deixe Deus crescer dentro de você.
A vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas não pense só nessa proposta neopentecostal de crescer na graça. O Espírito Santo convida através de Pedro: crescei na graça e no conhecimento. Tem gente que só quer crescer na graça. Bênção, 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 bênção. Jesus é 190, SOS, SOS. Só corro atrás de Jesus quando a coisa aperta. Só quer crescer na graça. Não dá, não é assim que Deus cresce dentro de nós. Antes crescei na graça e no conhecimento. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus diz: e eu e o Pai viremos a esta pessoa e faremos nela morada. Cresça e apareça com Cristo na sua vida. Você vai ser realmente alguém brilhante. Isso é verdadeiramente brilhante. Então, Deus falou ao seu coração nessa noite, fez um desafio para você. Não basta ter o Espírito Santo no estado com. Não se conforme com a onipresença de Deus. É linda, maravilhosa. Deus está em todos os lugares. Para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Mas se eu fizer a minha cama no céu, lá nas profundezas da terra, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Ele está em todos os lugares, mas isso é a onipresença. Mas para você se fortalecer, para você ser forte, poderoso, ele precisa de um outro nível de presença. A glória de Deus manifesta na sua vida. Mais do que isso, Deus entrando na sua vida, você tendo brilho, o brilho da presença de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra foi exposta e nela nós ouvimos, nós identificamos um desafio que o Senhor faz a cada um de nós, de um crescimento não somente na graça, mas crescimento no conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus, quanto mais te conheço, mais aumenta o meu temor a Ti. Que todos os Teus filhos tenham entendido e que não fiquem somente no entendimento, que além do entendimento nós possamos ver e ouvir testemunhos do atendimento à Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, quebra todas as barreiras, impedimentos, todos os bloqueios mentais para um perfeito entendimento. Que nessa noite nós possamos glorificar o Teu nome por salvação, por libertação, enfim, Senhor, pela grande obra do Teu Evangelho. Em nome de Jesus Cristo nós oramos e para a glória de Jesus dizemos amém. Graças a Deus.